Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos no último capítulo de segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus, mais um livro concluído para o louvor e glória do nome do nosso Senhor, porque à medida que vamos avançando, que vamos lendo a Bíblia, tendo conhecimento, eu acredito que o Senhor se alegra, o Senhor molda a gente, o Senhor faz muitas coisas. Tem sido assim comigo, oro e espero e profetizo que seja assim com você na sua vida. E é isso, o dia hoje tá bem friozinho, né, gente? Glória a Deus. Voltou. Vamos que vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Amém? Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por concluir mais um livro, Pai. Somente pelo Senhor, pela sua graça, isso está sendo possível. Nós reconhecemos, te agradecemos, te convidamos para estar conosco, Pai, até o fim. Em nome de Jesus, senta conosco, Espírito Santo de Deus, nos ensina, abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos e nos corrija, nos instrua, nos ensina e dê a porção que nós precisamos para o dia de hoje, para enfrentarmos com fé, com resistência, com esperança, perseverança, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês, que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito, na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então, vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com você, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos, porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso, ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva esta carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo, escutem bem o que eu digo, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. É isso, então, segunda carta aos Coríntios, concluída aí com uma palavra dura. Essa carta, diferente da primeira, Paulo começa dando uma bronquinha ali, né, na primeira e finaliza de um modo mais manso, mais doce. A segunda já começa aí com esse modo mais manso,
Mas ele finaliza aí com uma firmeza, né, gente? Uma firmeza até a gente pode dizer impressionante, né? Para uma pessoa que tá falando com a igreja. Mas aqui Paulo leva a sério essa questão de lidar com aquelas pessoas como se filhos fossem, né? E graças a Deus, pelo visto aqui, ele foi bem sucedido, as pessoas, o coração das pessoas se abriam para essas repreensões, para essas correções, para essas direções, para essas, né, para esse... E a gente vê, como Paulo diz, que realmente é o poder de Deus agindo, né? Que é o operar de Deus, sabe? Que Cristo, eu acho muito bonita essa parte que ele vai falar, Cristo não é fraco. Cristo, ele pode ter morrido como um homem fraco, né? Na fraqueza ali da ressurreição. No entanto, Cristo sempre foi forte, sempre foi poderoso e ele ressuscitou e assim ele vive em nós. Então nós não podemos lidar com as coisas de uma maneira fraca, doce, manso o tempo todo, levando tudo e todos numa mão com açúcar, né? Na última semana eu estive reunida com o meu pequeno núcleo e a gente comentava um pouco sobre isso, sabe? Como às vezes o evangelho tá na mão com açúcar, como às vezes, né, os nossos pastores, não sabem lidar com o erro, com o pecado, não sabem lidar, né? Mas não sabem, ser essa firmeza toda como Paulo foi. E Paulo, ele se despede assim, sabe? Ele vai falar, daqui uns dias eu tô aí de novo, pode esperar, pode aguardar. A gente não sabe quando aconteceu isso e se aconteceu. Mas ele fala, e quando eu chegar, eu vou ler de novo. Esta já é a terceira vez que eu vou visitá-los, ou seja... Paulo até voltava nas igrejas, mas nessa parece que ele teve que ter uma frequência maior para corrigir muitas situações, né? E aí ele fala, como dizem as escrituras sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Isso é ele trazendo ali lá de Deuteronômio, né? Essa questão das acusações, de como, qualquer um que viesse contar uma fofoquinha para Pedro, e não seria contar uma fofoca, mas trazer ali uma realidade daquela igreja, precisava ser confirmado. E aí ele ia tomar as providências necessárias. Então ele fala, quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita eu já tinha dito isto e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês, porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com ele, somos fracos, porém em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. E isso que Paulo faz, gente, é muito importante. Porque ou você está ligado com Cristo, ele não tinha medo de perder membros, entendeu? Ele não estava preocupado se a igreja meu Deus, a igreja vai diminuir se eu fizer isso daqui, se eu falar isso ou aquilo. É assim, você quer a Cristo? Tá errado. Vai continuar? Se for continuar, eu não vou ter pena de ninguém. Então, é muito interessante essa forma de Paulo lidar. E aí, eu quero finalizar aqui. Hoje, a gente tá um pouquinho menor. E
Eu quero finalizar com a finalização dele, ele falando ali, dando algumas orientações. Então ele fala assim, ó: escreva essa carta antes de ir vê-los, para que quando eu for não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Olha só o desfecho. Normalmente Paulo, nas outras cartas, vocês vão ver, Paulo faz um fecho assim: vocês dão muita alegria, muito obrigado. Enfim, é sempre desfecho ali. Então aqui não, ele fala até logo. Procurem ser corretos em tudo. E procurem ser corretos em tudo. A gente às vezes acha que é impossível, né? Ah, não, eu nunca vou alcançar a perfeição e isso e aquilo. Mas é isso que Cristo espera de nós, sabe? É isso que Cristo espera, sabe? Que nós alcançamos a perfeita estatura de Cristo. E como nós vimos ontem, com certeza está longe, sabe? Ontem Paulo nos falou ali sobre coisas indizíveis que ele viu e participou ali da glória de Deus quando ele foi arrebatado no momento, né? E teve revelações. Então, quando a gente acha que chegou num ponto, meu Deus, como eu tô, né? Como eu tô agindo, como eu tô parecido com Cristo, como isso, quando aquilo. Jesus vem e traz novas revelações, traz novas coisas. Então, é bom a gente sempre estar procurando essa estatura perfeita, essa medida perfeita, essa correção, ser correto em tudo, sabe? Não fica, é impossível. Não, busque isso, procurem. Escutem bem o que eu digo, tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Isso para Paulo falar para aquela igreja era muito importante, porque como a gente viu desde a primeira carta, havia muitas dissensões, muita divisão na igreja, né? Então, procurem ter o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Mesmo modo de pensar, né? A gente fala, ai não, mas Deus se alegra com né? Deus não é uniforme, Deus se alegra com a diversidade, isso e aquilo, e é verdade. Você é único, seu irmão é único. Procurem todos ter a mesma forma de pensar baseado nisso daqui, ó, sabe? Ah, você tem a sua personalidade, seu modo de ser, mas sabe, se a gente entender que a verdade é uma, sabe, ainda com as nossas diferenças, nós vamos conseguir ter aí esse mesmo modo de pensar e essa paz. E é por isso que a palavra de Deus, ela é tão importante, ela traz esse, né, essa porque quando você lê a palavra de Deus, não tem como um pensar uma coisa dela, outro pensar outra. Com certeza, a gente aplica as nossas vidas, o que está fazendo pra gente, o que está fazendo sentido pra gente naquele momento. Mas nem sempre mas não quer dizer que isso é diferente, né? Vai ser diferente aqui ou acolá. E é isso, e que mais? E o Deus de amor e paz estará com vocês. É isso. Antes da gente acabar, ontem eu falei um pouco sobre a Venezuela, mas acabei não orando, né, gente? Hoje eu gostaria de fazer uma oração pela Venezuela, por nós, para esses próximos livros, amém? Então, antes da gente finalizar, aproveitar que a gente está com um tempinho, vamos orar a respeito disso. Amém, Deus, obrigada, Paizinho, mais uma vez. Obrigada por concluir o livro de 2ª Carta aos Coríntios. Colocamos diante de Ti desde já o livro de Gálatas, Efésios e todos os que virão daqui em diante. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, para que tenhamos, sim, o mesmo modo de pensar, ainda que cada um aqui viva de uma maneira diferente, tenha ali
sua peculiaridade, sua personalidade estejam em contextos diferentes, mas sabemos que a tua palavra é uma só e ela nos orienta para tudo aquilo que é bom, que é reto, que é justo, que é puro, que é verdadeiro, e nós clamamos isso na nossa vida e nas nossas convivências, em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Queremos aproveitar e te pedir pelas pessoas de Venezuela, por tudo que está acontecendo naquele lugar, pelo terremoto que houve ali, te pedir em nome de Jesus para que o Senhor coloque as tuas mãos, Deus. Já te pedimos ontem para que haja uma reconstrução, Deus, em primeiro lugar, dentro de todo mundo ali, dentro daquele país, no interior, sabe, Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e te pedimos a tua palavra naquele lugar, fazendo toda a diferença, o teu Espírito Santo ali com cada um, consolando aqueles que estão enlutados, Deus, em nome de Jesus, ajudando aqueles que ainda precisam de ajuda para se reerguer, se fortalecer. Em nome de Jesus, Deus, que venha o teu reino, a tua glória, a tua justiça, a tua majestade, Deus. Coloque o teu trono de amor naquele lugar, Deus, e de justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa quinta para vocês. Deus abençoe.